e cantemos, canto para recebermos o presidente da celebração. Pastor de Israel, escutai, vós que estáis sobre os querubins a parecer, despertai o vosso poder e vinde em nosso auxílio. Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Deus dos exércitos, vinde de novo, olhai nos céus e vede, visitai esta vinha, protejai a cepa que a vossa mão direita plantou, o rebento que fortalecestes para vós. Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, celebramos hoje a memória de São Paulo VI, Papa da nossa Igreja, que concluiu o Vaticano II e implementou a transformação da Igreja para ser uma Igreja mais comunhão, mais povo de Deus. E é como povo de Deus que nos reunimos para celebrar a nossa fé, confiantes no auxílio materno de Maria Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Com o exemplo de São Paulo VI, e para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
eterno e omnipotente, que chamastes o Papa São Paulo VI, solícito apóstolo do Evangelho do vosso Filho, para governar a Santa Igreja, fazei que, iluminados pelos seus ensinamentos, colaboremos generosamente no vosso reino, para que se dilate a salvação do amor em todo o mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Bem-Sirá. Eu vos louvarei e darei graças, meu Deus, bendizendo o nome do Senhor. Na minha juventude, antes de andar errante, busquei abertamente a sabedoria na minha oração. Pedia diante do santuário e procurá-la-ei até ao fim da vida. Quando florescia como uma uva temporã, ela era a alegria do meu coração. Os meus pés andaram por caminho reto e segui na sua esteira desde a juventude. Mal lhe prestei ouvidos, logo a recebi e encontrei para mim abundante instrução. Graças a ela, fiz grandes progressos. Darei glória àquele que me deu a sabedoria. Porque eu decidi pô-la em prática, procurei zelosamente o bem e não serei confundido. A minha alma combateu corajosamente por ela e fui muito diligente na observância da lei. Levantei as minhas mãos para o alto e compreendi os seus mistérios. Dirigi para ela a minha alma e encontrei-a na pureza da vida. Com ela, desde o princípio, adquiri a inteligência. Por isso, não serei abandonado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Os preceitos do Senhor alegram o coração. A lei do Senhor é perfeita. Ela reconforta
são mais doces que o mel, o puro mel dos favos. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Habita em vós com abundância a palavra de Cristo. Por Cristo cantai a Deus a vossa gratidão. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Quando ele andava no templo, aproximaram-se os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, que lhe perguntaram: com que autoridade fazes isto? Quem te deu autoridade para o fazeres? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles começaram a discorrer, dizendo entre si: se dissermos é do céu, ele dirá: então por que não acreditas nele? Vamos dizer-lhe que é dos homens? Mas eles temiam a multidão, pois todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam: não sabemos. Disse-lhe Jesus: também eu não vos digo com que autoridade faço isto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, ao celebrarmos a memória de São Paulo VI, Bispo de Roma, Papa, celebramos a condição de união da Igreja, porque o Papa é colocado por Jesus, por Deus, como aquele que congrega os irmãos na caridade. Foram essas as palavras de Jesus a São Pedro, quando lhe deu as chaves do reino do céu
e lhe disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É esta a autoridade do Papa, a autoridade que lhe nasce de Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, nosso Salvador. Jesus quis que um dos apóstolos fosse este elemento de comunhão e quis que o sucessor do Bispo de Roma fosse este elemento congregador da comunhão, este elemento de referência para a Igreja, para o povo santo de Deus, para toda a humanidade também. Sobretudo no século XX, o Papa tornou-se a grande referência da humanidade, mesmo dos descrentes, mesmo daqueles que não acreditam. E, sobretudo, o Papa Paulo VI foi um dos papas que mais procurou, ou pelo menos iniciou esta etapa de aproximação a toda a humanidade, apresentando a Igreja Católica Apostólica Romana como o lugar onde todos podemos encontrar a verdadeira felicidade, mas um lugar que não rejeita ninguém. Uma instituição que acolhe todas as pessoas de boa vontade. Foi essa a grande conclusão, ou uma das grandes conclusões do Concílio Vaticano II. Perceber que a Igreja, como o povo de Deus, é congregado para ser sinal do amor de Deus no mundo. No meio dos homens, de todos os homens, mesmo dos descrentes, mesmo daqueles que fazem parte de outras religiões, a Igreja é um sinal do amor de Deus no mundo. E a Eucaristia que celebramos é a realização plena deste sinal, porque todos nos reunimos à volta do altar para celebrar o amor de Deus, como povo de Deus, chamado de muitos lados, congregado de muitas nações, para formar um só povo, para formar uma só família. E é aqui, reunidos à volta da mesa, que constituímos esta família. É esta sabedoria de que falava a primeira leitura, esta sabedoria de discernir no meio de realidades complicadas aquilo que é a certeza da fé, a certeza do amor de Deus. Paulo VI fez-se peregrino de Fátima. Fez-se peregrino de Fátima porque reconheceu em Maria a mãe que nos guia e a mãe que nos conduz à paz. Foi por isso que ele dedicou 3 das suas encíclicas a Nossa Senhora. Foi por isso que ele quis que lhe fosse concedido a Maria o título de Mãe da Igreja e recomendou que se rezasse o terço frequentemente para alcançar a paz. Foi isso que Nossa Senhora pediu aqui em Fátima. E foi um dos principais objetivos da peregrinação de Paulo VI aqui a Fátima, foi essa paz entre os homens, entre todos os homens, não apenas entre alguns, não apenas a paz nas elites, não apenas a paz neste grupo ou naquele, a paz entre toda a humanidade, porque todos são filhos de Deus. E esta é a verdadeira sabedoria, perceber que todos somos filhos de Deus. Mesmo os muçulmanos, mesmo os ateus, todos são filhos de Deus e todos são dignos do seu amor e, portanto, todos são dignos do nosso esforço de amar e do nosso esforço de construirmos a paz, esta harmonia entre os homens, que nos faz, de facto, encarar as tarefas que Deus nos dá de coração aberto, de mente aberta, de maneira inteligente, reconhecendo que o mundo é complexo e reconhecendo que Deus simplifica essa complexidade e às vezes percebendo que a complexidade é a maneira que nós temos de justificar as nossas ações. Porque de facto o amor é simples. O amor é o ato de
de nos entregarmos pelo bem dos outros, fazer como Cristo fez na cruz. Claro que ele não diz aos doutores da lei com que autoridade é que faz aquilo. Porque mesmo lhes explicasse, eles não percebiam. Se eles não conseguiram perceber a figura de João Batista, se eles não conseguiam perceber as palavras de Cristo, os gestos de Cristo, coisa que as pessoas mais simples percebiam, não valia a pena estar a explicar. De facto, há alturas em que, por mais que a gente tente, não conseguimos explicar às pessoas o que sentimos dentro do coração. Apenas o podemos viver com a esperança de que, com o nosso exemplo, também as pessoas possam encontrar este Deus que nos salva. Porque, de facto, é o coração, é pelo coração que encontramos a verdadeira vida. É pelo coração que encontramos o verdadeiro sentido. A inteligência é importante e é necessária, mas se usamos só a inteligência, somos capazes de perverter a nossa humanidade. Precisamos do nosso coração. E foi isto que o Papa Paulo VI entendeu, que precisávamos de coração, e seguiu o projeto do seu antecessor, João 23. E foi aqui que Paulo VI encontrou a santidade, neste caminho de fidelidade ao seu ministério, de fidelidade a esta tarefa que Deus lhe concedeu, de ser o pastor da Igreja, de ser o Papa, de ser aquele que congrega a humanidade, a Igreja, numa só família, que é o símbolo da caridade, que é o símbolo da comunhão. E, portanto, nós, ao venerarmos São Paulo VI, procuramos construir comunhão. Procuramos viver em igreja, uma igreja fraterna, uma igreja de irmãos, uma igreja que se sente unida entre si, com a presença de Maria, que nos conduz até ao Pai. Uma igreja aberta a todos e a todas. Uma igreja que não se contenta com grupinhos, não se contenta com ser apenas um pequenino rebanho, mas continua a sua missão de ir por todo o mundo, a anunciar o Evangelho, a boa nova, a boa notícia de que somos amados por Deus e que somos salvos por Deus, e a batizar todos os homens, a abrir-lhes as portas da Igreja, para que todos possam entrar connosco, fazer connosco uma família e connosco encetar este caminho, esta peregrinação para a casa do Pai. Paulo VI foi o primeiro Papa que fez peregrinação a Fátima. Não foi o último, mas todos nós, com os papas, com os bispos, com os pastores, uns com os outros, com o povo de Deus, caminhamos não apenas para Fátima, mas caminhamos para Fátima como sinal do nosso caminho para a casa do Pai, de mãos dadas, olhando em frente, confiantes das nossas imperfeições, mas confiantes, sobretudo, na ajuda da Santíssima Trindade. Irmãos e irmãs, Jesus é a verdade que se revela aos homens retos e se esconde àqueles que não são sinceros. Peçamos a Deus a graça de acreditar naquilo que Ele nos diz e digamos: ouvi-nos, Deus Santo. Ouvi-nos, Deus Santo. Para que a Igreja de Deus acredite e proclame que a sua autoridade tem como fundamento o Verbo de Deus que se fez carne, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Deus Santo.
para que os homens mal intencionados que procuram confundir as pessoas simples recebam respostas que os deixem sem palavras. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Deus Santo. Para que Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, venha em auxílio dos discípulos de seu Filho, que hoje proclamam a sua paixão, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Deus Santo. Para que os jovens que despertam para a vida busquem a sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo, e experimentem a felicidade que ela dá, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Deus Santo. Para que a nossa Assembleia se deixe conduzir pelo Evangelho, sabedoria de Deus e palavra de vida, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Deus Santo. Para que a Virgem Santa Maria saúde os enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Deus Santo. Deus eterno e todo-poderoso, fazei-nos reconhecer que a autoridade do vosso Filho lhe vem de vós que o enviastes. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Permite, Senhor, que ao celebrarmos a memória de São Paulo VI, seja para nós fonte de santidade esta oblação, que instituístes para libertar o mundo dos seus pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação.
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória de São Paulo VI, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, para que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, a admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor,
e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Paulo VI, os santos Francisco e Jacinta Marte, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes. Conduz-me às águas refrescantes. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Óleo-me perfumais a cabeça e meu cálice transborda.
abres a porta do céu. Exultai, ó Virgem Maria, vós que nos trouxestes o pão da vida. Exultai.
com os grandes do seu povo. Louvai o Senhor, que levanta os fracos. Louvai o Senhor, louvai. Oremos. Fazei, Senhor, que os dons recebidos neste sacramento, ao celebrarmos a memória de São Paulo VI, deem em nós todos os seus frutos, de modo que nos alcancem auxílio nesta vida mortal e alegria e na felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, desde sempre os cristãos que participam da Eucaristia apresentam também as suas ofertas como expressão do seu compromisso com a Igreja. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmola junto à capelinha ou noutros lugares de recinto. A saída do recinto deve ser feita com as devidas distâncias uns dos outros, respeitando a sinalética e as indicações dos acolhedores. O presidente da celebração fará a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco, depois a bênção final. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E que o exemplo e a intercessão de São Paulo VI nos ajudem a construirmos uma igreja mais fraterna e a paz no mundo. Um santo dia para todos vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.